A gente, aqui em Serra Negra, a gente tem um apoio muito grande, não é, na parte política aqui da cidade. Praticamente todos os eventos, todas as ações que nós fazemos aqui, o poder público nos apoia. Então, eu estou muito feliz de saber que a nossa secretária de Assistência Social, Daniela Pacchioni, por favor, Dani, está presente aqui com a gente, participando do nosso evento. A Dani é parceira da gente, sempre que precisa ela está aqui conosco. Mais uma vez eu agradeço a tua presença aqui, tá bom? Sorteio, enquanto o doutor finaliza. E é sorteio chique esse, hein? Esse é sorteio chique. Vamos lá. Número. Ô, Júlio, fala o número aí. Não o teu, claro. De 1 a 115. Não, é do crachá o número, Júlio. 25. Aê! Valeu, meu irmão. Obrigado. Vamos lá? Põe um videozinho pra gente lembrar da Dona Mara, que ela tá vendo a gente, hein? Não vamos esquecer isso. Eu sou o Flávio, de Juiz de Fora. Eu sou Eliane e nós estamos no Amor Exigente há 26 anos. Dona Mara, a senhora é essa grande mãe para todos no Amor Exigente. A senhora representa muito para todas essas famílias do Amor Exigente. Nós gostaríamos muito de agradecer por ter conhecido a senhora e saber que no Amor Exigente tem uma pessoa à frente há mais de 40 anos representando essa proposta que é muito importante para todos. Nós amamos a senhora faz parte da nossa vida. Gratidão pela sua vida, gratidão pelo seu trabalho, Dona Mara. Gratidão, Dona Mara. Dando sequência, não é o almoço ainda. Tá? Vocês tomaram um belo café, né? Dá para aguentar mais um pouquinho. Agora nós vamos ter uma doutora aqui. Ela é doutora em tecnologia, mestre em educação e membro fundador do Instituto de Tecnologia e Dignidade Humana. Então, conosco agora a doutora Cineiva Campoli Tono. Bem-vinda, doutora. Cada dia melhor, não é? Primeiro, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, por Ele ter me dado saúde, ter dado saúde a cada um que escolheu estar aqui hoje. Marcinha falou da importância de resgatar a inteligência natural humana. Vamos nos considerar inteligentes, humanamente, naturalmente, porque nós escolhemos estar aqui hoje, colocando a mão na consciência em relação às nossas escolhas. O que me trouxe aqui para falar de reconectar, que a chamada na nossa conversa é reconectar, primeiro nós precisamos nos reconectar no que diz respeito aos sentidos, porque nós estamos perdendo a capacidade de perceber os nossos sentidos. Nós estamos nos olhando pouco. Nós estamos ouvindo uns aos outros poucos. Nós estamos ouvindo pouco a nós mesmos.
Nós estamos cada vez menos saboreando em torno de uma mesa, uma refeição, sem colocar o celular do lado do garfo, no bolso vibrando ou uma tela ligada, um televisor ligado. Nesse primeiro momento de contato que nós estamos aqui, é colocar a mão na consciência em relação aos nossos sentidos. Quando Bernadette fala que amor exigente é muito simples, em parte é simples, porque ele vai à essência humana. Ele resgata a dignidade humana. Porém, em tempos de inteligência artificial, nós estamos fazendo cada vez menos o que é simples. Quem hoje já fez uma oração a Deus e agradeceu o ar que respira? Quem hoje já olhou para o céu e observou a natureza, o verde, ainda mais que nós estamos em um lugar maravilhoso, né? Que é a Serra Negra. Quem já falou, a partir do momento que você acordou, que ama alguém? É tão simples. Quanto custa isso? Quanto custa? Nós precisamos resgatar a essência humana, os nossos sentidos e, principalmente, ensinar as futuras gerações a fazer o mesmo. Porque a partir do momento que eu preciso resgatar essa dignidade humana, eu tenho que recorrer à inteligência natural que Deus me deu. Deus deu a inteligência, a capacidade de discernimento do sim e do não. Mas, para isso, é importante saber tudo que o Dr. Lotufo trouxe aqui, que se nós não cuidarmos nas nossas escolhas, eis as tragédias que estão acontecendo cada vez mais cedo, intraútero. Precisamos saber disso, amor exigente? Claro que precisamos saber. Mas num evento que grifa a palavra prevenção, nós temos que ir à essência humana, que são os nossos sentidos. Na última semana, quanto nós abraçamos? Porque o sentido do tato, o sentido do abraço, o quanto nós, em termos de neurobiologia, faz bem, nos faz aproximar das pessoas, acolher com amor e acolher a nós mesmos. Mais uma pergunta. Quem, ao acordar, a primeira coisa que fez foi olhar o celular? Antes de se esticar, antes de fazer a higiene no banheiro, lavar o rosto, abrir a janela, olhar para o céu, fazer uma oração. Antes disso? Isso é ser inteligente, naturalmente? Nós estamos sendo levados a isso. A tecnologia de informação e comunicação, ela é programada para te levar a usar cada vez mais. Sequestra a nossa atenção, o nosso tempo, o nosso viver, os nossos relacionamentos vão e entram em decadência. Por isso que nós precisamos levar a mão na consciência e conhecer os riscos, sim. Estivemos em 2019 aqui em Serra Negra. Aqui, hoje nós estamos no 7º encontro regional,
do Amor Exigente em Serra Negra, dia 13/6/2026, escolhemos estar aqui. Essa é a nossa história. Todos nós aqui nos movimentamos, cada um de um lugar, de um bairro, de uma cidade. No meu caso, eu vim de Curitiba, do Paraná. Eu escolhi estar aqui. Essa é a minha história. Vocês fazem parte da minha história e eu faço parte da história de cada um que está aqui. Nós escolhemos estar aqui. Em 2019 estivemos aqui. Fábio e eu temos 59 anos, estamos à beira de sermos jovens idosos, não é? Mas em 2019, há 7 anos atrás, nós já começávamos a falar presencialmente em Serra Negra acerca da era digital, dos riscos, dos benefícios. Existem benefícios do uso das tecnologias digitais? Inúmeros. Eu estou utilizando uma ferramenta, uma tecnologia de informação e comunicação que poupa a minha corda vocal. Nós estamos utilizando todo um equipamento, umas ferramentas que permitem não só o registro, mas a comunicação em tempo real daquilo que está sendo falado aqui. Imaginamos o quanto a dona Mara não está feliz vendo essa movimentação em Serra Negra, por conta do avanço científico e tecnológico que o ser humano, que Deus deu de capacidade para o ser humano de fabricar, de fazer. Então, existe benefício, então estamos utilizando, aqui eu me utilizei do ChatGPT, de uma inteligência artificial ontem à noite, meu computador pifou, simplesmente apagou. Eu recorri ao meu celular, rapidamente eu fiz a montagem, o Fábio resgatou no momento do jantar essa foto e utilizei da inteligência artificial para fazer uma montagem exatamente nas cores do card de 2019. Foi ou não foi, Fábio? A inteligência artificial me ajudou ou não me ajudou? Demorei um pouquinho mais porque eu tive que fazer no celular. Faria mais rápido, porque eu estou acostumada a utilizar a inteligência artificial no notebook. Pifou, apagou. Mas ainda bem que eu consegui fazer. Quem está utilizando inteligência artificial daqui? Alguma ferramenta? Vamos lá. 30%, 40% das pessoas que aqui estão. Muito bem. Quem está utilizando inteligência artificial de modo significativo são os que estão na casa dos 30, 40, 50, 60, 70. Aqueles que têm uso significativo, que agrega valor pessoal, agrega valor social, agrega valor profissional, agrega valor acadêmico. Porque essas pessoas têm repertório, têm conhecimento, têm experiência. Nossa, mas eu pensei que quem melhor utilizava a inteligência artificial são os de 12, 15, 20. Olha, os de 30. Tem algum de 30 aqui? Na faixa de 30? 1, 2, 3. Tá. Só consegue usar bem se ler muito. Se fazer um manuscrito e preservar o desenvolvimento das capacidades de reflexão, de concatenação de ideias e de socialização. Porque se não houver toda essa base de capacidades cognitivas sendo desenvolvidas, vai utilizar mal a inteligência artificial. E já estamos vendo isso. Meninos que não pegaram o gosto pela leitura de textos, de livros.
aquela profundidade e mergulho junto ao autor. Ah, mas no apertar de botões eu já tenho um áudio que já conta a aula toda do professor. Então, muito daquilo que nós estamos fazendo na escola, nunca foi tão difícil ser professor como na atualidade. Eu fui 32 anos servidora pública no estado do Paraná. Eu sou química. Começo na minha carreira, professora de química. Aí depois eu fui peregrinar em Secretaria da Justiça, Secretaria de Justiça, fizemos algumas pesquisas no sistema prisional. Num segundo momento, Secretaria de Segurança Pública na área de política sobre drogas, e depois eu voltei para a Secretaria de Justiça na área de política de proteção à criança. E no finalzinho da minha carreira, voltei à Secretaria de Estado da Educação, trabalhando questões de políticas de educação para o trânsito. Secretaria de Estado da Educação considerou, você já peregrinou bastante no finalzinho da tua carreira, pagando pedágio, porque o legislador olhou para a minha cara, não, você pode trabalhar um pouquinho mais. No lugar de nós continuarmos a trabalhar a política de proteção à criança, eles me deram educação para o trânsito. É importante? É importante. Só que não é fácil pensar e refletir sobre todas essas questões de impacto do uso das tecnologias sem ter a condição prática do dia a dia. No que tange o Reconnect, me marcou muito uma ação que nós fizemos num CRAS, junto com um grupo de mães e pais que acessam o incentivo, o benefício do Bolsa Família, porque semanalmente eles têm horário marcado com as assistentes sociais ali e eles fazem orientações de vários aspectos, sobre várias coisas. E as assistentes sociais me chamaram e falaram, Sineiva, você não quer desenvolver o programa Reconnect com as famílias que acessam o CRAS? Com certeza. O programa Reconnect que nós desenvolvemos são 4 encontros de 1h30, com grupos de pais de escolas, de associação de bairro, de igrejas, de CRAS e tudo mais. Mas em um CRAS me marcou o depoimento de uma mãe no segundo encontro. Porque o que fazemos nesses 4 encontros? No primeiro encontro, de 1h30, nós refletimos sobre os impactos do uso das tecnologias na família, nas relações sociais. No segundo encontro, nós falamos sobre os impactos do uso das tecnologias na saúde física e saúde mental. No terceiro encontro, nós falamos sobre as questões de educação, impacto na aprendizagem, impacto do uso das tecnologias na educação, na aprendizagem, no ensino, na atenção, na memória, e assim por diante. E no último encontro, nós falamos sobre impacto do uso das tecnologias na segurança. Segurança digital, direito digital. Muito bem. Mas no primeiro encontro, é importante dizer que o programa Reconnect é o pai com o filho, a mãe com o filho ou com a filha, o vô, se é cuidador, de neto com o neto e assim por diante. Então, o programa Reconnect traz que não só o adulto, o jovem, adulto e idoso, traz junto uma criança. Também na faixa etária do amor exigentinho. De 4 até 15, 16 anos, eles vêm. A primeira tarefa que nós damos no primeiro encontro, como nós refletimos sobre família e uso de tecnologias digitais, a gente aborda algum conteúdo e depois dá tarefa. E nós falamos, olha, durante essa semana, até o segundo encontro, vocês vão resgatar a mesa de refeição na casa de vocês, com tela
ligada. E a criança, mesmo a partir dos pequenininhos, vão ajudar a fazer a mesa, a arrumar a mesa. E durante a semana, vocês vão falar mais uns para com os outros que ama ele. Essa é a tarefa de casa. E depois, no segundo encontro, primeira coisa que a gente pergunta para eles, e aí, como foi a tarefa na tua casa? Vocês conseguiram cumprir pelo menos uma vez na semana uma refeição em torno da mesa que ninguém olhasse para a tela? Um olhasse para o olho do outro e conversem frustrações, tristezas, angústias, sentimento e sonhos. Curto, médio, longo prazo e assim por diante. Os pequenos, eles já têm condição de fazer isso. Eu tenho um casal de neto gêmeos de 3 anos e meio, eles já falam muito, conversam conosco. Veio a mãe Elizabeth, com o Brian, de 11 anos, levantou a mão e falou assim, eu preciso falar o que aconteceu nessa última semana. Eu e o Brian, a gente não usava mais a mesa para almoçar. A gente fazia o prato, colocava no colo e nós dois íamos sentar para ver televisão. Eu nem usava, já estava com tanta coisa na mesa, a gente nem usava mais a mesa. E nessa semana a gente não ligou a televisão para fazer a refeição. Até o Brian pegou uma florzinha lá no pátio, no quintal, e ainda colocou um vasinho, porque você deu exemplo para que as crianças podem ajudar, inclusive a decorar a mesa. Só que não foi só isso, professora Cineiva. O Brian, às vezes, vinha me abraçar, eu falava, Brian, agora não, Brian, eu estou cheio de serviço. Eu largo a vassoura, largo tudo e dou um abraço no meu filho. E também nós falamos da importância de ir dar boa noite e dar um abraço, um beijo. E ela falou, eu não sei se um dia eu fiz isso, mas essa semana eu fiz. O Brian foi o primeiro beneficiado. E, claro, a dona Elizabeth da mesma forma. Quanto custa fazer um programa Reconnect? Nós todos podemos fazer, a começar na nossa família. Amor próprio, amor ao outro. Quando nós falamos da importância de levantar, de acordar, Senhor, graças eu te dou pelo ar que nós respiramos. Nós lembramos que existe ar durante a pandemia, gente. Nossa, cilindro de ar, está faltando cilindro de ar no Amazonas, não sei aonde. Gente, arruma ar para esse povo, está morrendo um monte de gente. A gente lembrou que existe ar na pandemia e que existe equilíbrio, inclusive, na composição, como química, né? Na composição do ar atmosférico, quais dos elementos químicos da tabela periódica que compõem, os principais que compõem o ar atmosférico, quais são? Nitrogênio e oxigênio. Mas quais desses? Claro que tem gás carbônico, fruto da nossa expiração e assim por diante, queima de combustível e tudo mais, os gás carbônicos. Qual dos dois elementos químicos, nitrogênio ou oxigênio, está em maior proporção? Nitrogênio. Então, até no ar que nós respiramos, existe equilíbrio. Haja vista na nossa equilíbrio também. A partir daquele momento que eu estou utilizando as tecnologias, no momento que eu deveria estar lavando o rosto, fazendo uma oração, hidratando o meu corpo, esticando o corpo, se movimentando, e eu estou lá trolando, vendo a vida do outro,
Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. A quem eu estou amando, afinal, nesse momento? Que eu acordo e já vou para o celular? Não é só o doutor Lotufo que é brabo, né? Mas isso nós falamos para nós no espelho, inclusive. Porque nós somos levados a isso. Todos nós estamos sujeitos a desenvolver a adição às telas. Fábio, aumentou, cadê o Fábio? Aumentou muito. Quando nós falávamos em benefício e riscos, em 2019, aqui em Serra Negra, nós não imaginávamos que nós chegaríamos no ponto que nós estamos hoje, no que diz respeito a benefícios e malefícios do uso das tecnologias digitais. Explodiu ou não? Precisa fazer doutorado para saber? Alguém pode até não saber escrever seu nome. Mas se perguntar para ele, para ela, me diga uma coisinha, só conta para mim aqui. Celular na tua vida é bom, ruim e por quê? Conta um pouquinho. Ele não sabe nem ler e nem escrever. Ele vai tecer uma tese de doutorado. Pode não ser nem motorista, nem ter carro, não ter nem dinheiro para comprar uma bicicleta. Mas se eu perguntar para ele, o uso irresponsável do celular no trânsito, de fone de ouvido, interfere ou não na segurança do trânsito? Posso nem ter nada disso, posso não ter nem celular, nem fone de ouvido, nem nada. Eu sou pedestre. Eu posso estar correndo a minha vida estar em perigo ao ponto de alguém estar usando a tecnologia de forma irresponsável. Só que tem uma questão. Antes de ser irresponsável, ele pode estar utilizando a tecnologia de forma aditiva. E isso nós precisamos conversar em termos de prevenção. Para isso, nós precisamos olhar um para com os outros, ouvir as pessoas. E não é para sair daqui, porque o Fábio colocou uma caixa ali e todo mundo vai deixar o seu celular aqui em Serra Negra. Não é isso. E não é para chegar em casa e desligar o roteador e dar um chute naquele celular, naquele computador, porque o menino está jogando no quarto escuro e não vai dormir. Primeira tarefa de quem está aqui em Serra Negra, nesse 7º encontro do Amor Exigente, é aumentar a capacidade de observação, autoobservação e no seu entorno. Que não só em casa, perceberam que no trânsito, no restaurante, na igreja, porque essa maquininha, ela está tomando de súbito, sequestrando a nossa atenção. Aí pergunto, Márcia, onde está a nossa inteligência natural? É vaidoso, é presunçoso falar que aquelas ferramentas ditas inteligências artificiais, por trás é o próprio ser humano com a sua inteligência natural que produziu tudo aquilo. É muita vaidade para os operadores, desenvolvedores de sistemas de informação e comunicação falar que aquilo é inteligente. Inteligência é capacidade atribuída ao ser humano. Então, coloquemos a mão na consciência o quanto nós precisamos cuidar dos nossos sentidos, para onde olhamos, o quanto ouvimos. Vou fazer visita para minha sogra, que está com 80 anos. Levo o celular no bolso, ela está contando para mim aquilo, pela 20ª vez, a mesma coisa. Vibrou o meu celular,
pode continuar falando, tipo assim, eu já sei a história, eu só vou resolver uma coisinha bem rapidinha aqui. Que acolhimento eu fiz de olho, dos meus sentidos. Nós estamos perdendo a capacidade de uns acolher os outros. E se não é num evento do Amor Exigente para falar sobre resgate de tudo isso, onde é? É arrepiante tudo que nós já ouvimos até aqui. E nós precisamos, nesse momento, foi escolha da Cineiva, não ter um número gigante de slides, porque senão eu já colocaria uma tela entre nós e falando de Reconnect. É claro que eu tenho um repertório rápido aqui, de algumas telas, que ficarão disponíveis para todos, para lerem, e temos muito material. Fiquem aqui convidados a participar desse movimento de reflexão de redes de proteção na era digital, urgentemente. Há 11 anos, eu defendi a tese de doutorado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no programa de pós-graduação em Tecnologia e Sociedade. 2015. Eu, como servidora pública, eu estava vendo na minha lida que eu não teria condição de desenvolver política pública de proteção humana na era digital. O que eu fiz? Vamos para o terceiro setor. Porque eu, como servidora pública, é rolo compressor na minha cabeça. Porque, sinceramente, eu me sinto começando minha carreira agora. No terceiro setor, porque eu estou há 2 anos aposentada. Ninguém vai me encontrar dando tchauzinho no Instagram. O que eu gosto é isso aqui. Influencer, falando, inclusive, sobre todos esses assuntos, nós vamos encontrar de monte. Mas tem que ter um repertório afetivo em relação a tudo aquilo. E é super importante, no momento que a gente cria espaço de cuidado e proteção na era digital, entendendo e prevenindo o vício em jogos sobre a luz do amor exigente. Vamos lá. 74% no Brasil de pessoas adultas jogam como lazer. Nós somos 213 bilhões de habitantes no Brasil. 213 bilhões. Milhões, desculpe. Milhões. 150 milhões de pessoas jogam no lazer. Só que, dentre esses 150 milhões, 9% equivale a quanto de 150? 14 milhões estão tendendo a desenvolver o transtorno de jogo eletrônico. Em 2019, quando estivemos aqui em Serra Negra, a Organização Mundial da Saúde tinha acabado de incluir na revisão da Classificação Internacional de Doenças, na CID-11, o transtorno de jogo eletrônico como um subtipo de vício em tecnologias, de um modo geral, merecendo mais pesquisas. Mas daí o que aconteceu? Junho de 2018, a OMS lançou esse repertório de CID. Quando a gente vai no médico, eu vou faltar ao trabalho, eu vou no médico, eu estou com algum problema. Síndrome do pânico, por exemplo. Aí, para eu conseguir um atestado médico para ter a liberação de faltar, o médico inclui lá um número CID. Existe um CID para transtorno de jogo eletrônico, 6C51. Em 2018, em junho de 2018, a OMS incluiu, então, o transtorno do jogo eletrônico. Só que ficou até janeiro de 2022 muitas movimentações no mundo, porque, afinal, é a Organização Mundial da Saúde,
fazendo evento, ouvindo, fazendo pesquisa, ouvindo especialistas, as big techs tentando tirar aquele CID de lá, pagando muito especialista para fazer pesquisa, para provar que não é tanto assim, que nós sabemos os bastidores desse repertório todo, porém ficou. Em janeiro de 2022, chancela, valida, CID-11, contém um CID específico que só psiquiatra coloca o 6C51 como CID de transtorno de jogo eletrônico. Eis os 14 milhões de pessoas brasileiras que estão tendendo a ter esse CID, essa marca na sua vida. Num primeiro momento, começa com jogo recreativo. Uso com limite bem definido. Beleza, vou começar a brincar aqui. Afinal, todos os meus colegas brincam. É apenas uma parte da vida, convivendo em harmonia com outras coisas que eu faço, estudo, hobby. Então, em meio a 24 horas, eu jogo lá meia horinha, 1 hora, como lazer e assim por diante. Fácil acesso, não é? Porque brota no celular chamadas para nós jogarmos. Traz diversão, socialização, principalmente o multiplayer, né? Quando eu jogo com um chinês, com um australiano, nossa, eu vou aprender língua, mãe. Eu estou jogando um jogo aqui que tem gente do mundo inteiro, eu vou aprender um monte. A chamada é show. É muito legal. Só que, em relação ao tempo, conteúdo e forma de uso, vai dar CID. Então, no outro lado, existe essa tendência de usar mais, mentir sobre o uso, o quanto usa, o que acessa. Classificação indicativa eu tenho 13. Mas classificação indicativa 14, eu já estou... Todos os meus colegas usam. Classificação indicativa 16, eu estou com 13, mas todo mundo usa. Quem conhece alguém, uma criança de 10 que usa o WhatsApp, por exemplo? Qual é a classificação indicativa do uso do WhatsApp? Alguém leu já o termo? Todo mundo usa? Alguém usa o WhatsApp aqui? Mas acredito que todo mundo é acima de 14 anos. Instagram. Alguém já viu alguma criança de 13 anos usar? Qual é a classificação indicativa para o uso de Instagram no Brasil? 16 anos. Para ver como nós precisamos nos informar em comunhão. Se isso tudo não cuidarmos, com a perda total de controle, vai ser a consequência. Incapacidade de parar, de jogar, torna-se a única fonte de prazer, causando a exclusão absoluta do mundo real. Usado como fuga, escapismo, não é? Para anestesiar, afinal, meus pais não param de brigar. Os meus amigos estão me chamando a jogar, não vou nem olhar a classificação indicativa. Minha mãe não está nem aí comigo, ela está lá brigando com meu pai. Vulnerabilidade gigante para se tornar um adicto em transtorno de jogo eletrônico. Então, aqui, só nessa tela, nós temos um lado prazeroso, porém existe uma abordagem de compulsividade. A nossa neurobiologia ela está sendo alterada em função do uso compulsivo de jogo eletrônico. A par e passo da droga química psicoativa injetada ou ingerida. Não, Cineiva, mas eu não injeto internet. Eu não tomo internet. Como assim?
O efeito no sistema nervoso central é igual? Sim, porque ativa os mesmos neurotransmissores, no caso a dopamina, uma enxurrada de dopamina, e que cada vez mais esses dispositivos eletrônicos fazem você sentir cada vez mais prazer para utilizar. Uma criança, um adolescente que não tem o córtex pré-frontal que o doutor Lotufo colocou aqui, lá pelos seus 20 e poucos anos, em condição de dizer, não, agora eu vou parar, porque ele não tem as capacidades físicas, motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais para dizer não, em termos de discernimento. Como que eu vou permitir, então, o uso para uma criança de algo que está lá, que eu sei que tem o poder aditivo, introjetado, e muito bem, porque foi longe demais. As Big Techs deitaram e rolaram em cima da nossa cabeça, durante anos. Em Serra Negra, pelo menos, em 2009, nós começamos a conversar. E deu um salto agora, em 2026. Nós precisamos rapidamente nos organizar e tentar reparar esse vácuo que ficou nesse tempo. É assustador o que está acontecendo. Então, por dentro do cérebro, né, o que acontece? O jogo oferece vitórias rápidas, quase ganhos, e recompensas intermitentes, né, sonoras, visuais, ininterruptas. Então, não, daqui a pouco eu ganho. Não, eu perdi. Não, eu ganhei 3 pontos, mas perdi 2. Não, mas agora eu ganho 4. Essa recompensa intermitente faz com que a pessoa passe a utilizar aquilo ali cada vez mais. O efeito em relação às drogas químicas psicoativas no cérebro é o mesmo, portanto. O cérebro libera quantidades massivas desse hormônio e vai sendo condicionado em função da falsa lição ao próprio cérebro. Comorbidades com adição a drogas químicas psicoativas, então, por que será que os jovens de hoje estão indo menos para as baladas e usando o álcool? Porque não precisa, está todo mundo com o celular hiperaditivo na mão, na palma da mão, indo para debaixo do chuveiro e para debaixo do travesseiro. O pai já deu, não precisa nem ir buscar mais dinheiro para comprar álcool. Por que eles não conseguem simplesmente parar? Porque o córtex pré-frontal, né, a região responsável pelo controle dos impulsos, ele não tem desenvolvido ainda. Por isso que tem os responsáveis para colocar ordem. Classificação indicativa, mas para isso a gente precisa chegar junto, ter regras. E o amor exigente faz muito bem isso. O excesso contínuo de telas e a superestimulação causam um desgaste físico, obviamente, atrofia. Meninos, ortopedistas, vamos trazer os ortopedistas aqui. E falar como está o sedentarismo, o isolamento e os problemas de cervical. Minha cabeça é pesada. Ela pode pesar 25 quilos a partir do momento que eu fico cabisbaixo. Fisicamente. Não é apenas falta de vergonha ou preguiça, que ele não consegue sair de lá e vir ajudar a mãe a arrumar a cozinha. Ele está sentindo prazer fazendo aquilo que ele está fazendo. Se tirar de forma abrupta, é claro que ele vai ter crise de abstinência. Obviamente. Como se estivesse tomando um monte de cerveja. Com a superestimulação constante, o cérebro desenvolve tolerância. Então, vocês perceberam que, na medida que a gente vai adentrando no uso compulsivo das tecnologias, os mesmos efeitos do uso das químicas, dos químicos, ora nicotina, ora o álcool mesmo, maconha e outras drogas, o efeito no sistema nervoso central é o mesmo. Eu vou para o escudo. Tá? Vocês vão ter disponível esses slides.
porque é aproveitar o momento que nós estamos presentes aqui. Olhar slide e ler, vocês vão perceber que ele está bem estruturado didaticamente ao ponto de, ao ler, rapidamente você vai entender, né? Vamos para o escudo familiar, amor exigente na prática, no que tange à prevenção ao uso de jogos eletrônicos, porque é aditivo, existe CID. Limites inegociáveis, estabelecer regras claras sobre horário e supervisão ativa. O amor exigente não permite a permissividade, a partir do momento que nós sabemos que pode ter como consequência a compulsividade. Acolhimento afetivo, criar um ambiente de diálogo seguro, onde o jovem não sinta a necessidade de fugir para a tela para encontrar aceitação. Onde estão as famílias? O afeto. O ano passado foi aprovada a lei do direito ao afeto, incluído no Estatuto da Criança e do Adolescente. Gente, nós estamos ficando malucos. Eu preciso fazer lei que a criança tem direito ao afeto? Ah, porque abandono afetivo é considerado agora ato ilícito civil. E já existe projeto de lei na Câmara falando em abandono digital. Eu preciso ter uma lei para dar afeto ao meu filho? Hello? Não vai ter lei suficiente para a gente resgatar a dignidade da família. Existe lei do brincar, direito ao brincar. Gente, aonde que nós estamos indo em termos de legislação? Não é nem legislador que a gente tem que recorrer, é a nós mesmos. Mudança de comportamento. Pais que organizam a rotina da casa dão o exemplo. Se meu filho nunca me viu ler um livro, deitado numa rede, ficar lá pelo menos meia hora, uma hora, e sair dali feliz, contente, dar um abraço nele, nunca meu filho vai ler, e eu aqui no celular. Não adianta nada. Então, quando o Bernadette fala, amor exigente é simples, não é simples fazer isso aqui? Não em tempos de inteligência artificial, Cineiva, porque eu já estou viciado nesse troço. Mão na consciência. Vamos sair daqui todo mundo com a mão na consciência. Tem esse livro, deixa eu só ver o que tem antes dele. Aqui. O Amor Exigente tem um capítulo nesse livro, quando nós fizemos uma pesquisa com presos sobre drogas. Eu vou encaminhar para o Fábio, e ele vai disponibilizar. A minha intenção é o livro todo. Se vocês forem procurar na internet, vai ter que comprar. Eu sou uma das organizadoras, tem alguns capítulos. Para o Amor Exigente, nós vamos liberar geral esse livro para a leitura. A começar pelo capítulo que fala do amor exigente, obviamente. Tá? Se não me engano, ele foi lançado há 10 anos. Há 10 anos. Então, nós já temos parceria com o Amor Exigente no quesito institucional do Instituto de Tecnologia e Dignidade Humana que eu represento, Federação Amor Exigente, há pelo menos 10 anos, tem um termo de cooperação assinado e tudo mais. Há um ano atrás, nós lançamos esse livro, está disponível gratuitamente, é um livro de 400 páginas, onde tem neuropediatra, psicólogo, Cristiano Nabuco, foi o primeiro que criou o Núcleo de Dependência de Internet, peritos da Polícia Científica, disponível gratuitamente, vou mandar o link para o Fábio. Então, vamos sair daqui observando e lendo. Autoobservação, observar e ler. Se informar. Tarefa do Amor Exigente Serra Negra. Todos receberam, certamente, da Marcinha, do Luiz Calduro, um QR Code para responder a um formulário que nós estamos fazendo nacionalmente. E estamos precisando, ainda está aberto a possibilidade, até o dia 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental, a possibilidade de responder ao formulário Pais e Avós do Brasil sobre seu uso de tecnologia e conhecimento sobre conteúdos sensíveis da internet. Por favor, respondam, divulguem. Marcinha, vamos...
que nós somos organizações sociais, que nós não temos cientistas entre nós. E nós precisamos fazer ciência, escrever livro, escrever artigo científico, continuar com as revistas, continuar semanalmente. Nós precisamos nos unir urgentemente. Estivemos segunda-feira agora com o Calduro na Rede Vida, lançando esse livro que também está disponível gratuitamente, vou mandar para vocês. O que é esse livro, Educação Digital? É o capítulo 5, lá do livro anterior, do Vozes da Era Digital, de um ano atrás, que tem o resultado de uma pesquisa com 1.800 professores do Paraná, de 195 municípios, que clamam por formação, esse tipo de formação. E vamos lançar em outubro, Marcinha, vamos fazer junto o seminário, o 6º Seminário Nacional de Tecnologia e Dignidade Humana, vamos fazer online. Essa tecnologia tem que nos ajudar. O custo é baixíssimo, vamos unir esforços. Para fazer o 6º Seminário Nacional de Tecnologia e Dignidade Humana, na via remota, num sábado, dia 10 de outubro, Dia Internacional da Saúde Mental, e vamos lançar um livro, Conexões Conscientes, em que a gente traz o resultado de uma pesquisa com 629 profissionais da educação infantil de São Paulo, clamando igualmente por formação sobre conteúdos sensíveis da internet. Então, essa toada de pesquisa, de publicação científica, de evento, nós precisamos enlaçar cada vez mais e estarmos juntos cada vez mais. É tempo de semear a chamada desse evento. E vamos para o almoço, depois de mais uma atividade. Um compromisso com a prevenção. O amor exigente não é apenas uma diretriz familiar intuitiva. As evidências demonstram que ele constitui uma estratégia neuroprotetora essencial para a promoção do desenvolvimento saudável e da prevenção de riscos na era digital. Lancemos essa riqueza, dessa inteligência que o amor exigente tem, também para prevenir os riscos e malefícios do mau uso ilícito, irresponsável, antiético, imoral das tecnologias digitais. Reencontre o equilíbrio, fortaleça os laços, planeje e previna. Então, a tecnologia nunca deverá substituir o calor do convívio humano. O resgate de nossos jovens exige esforço, limites claros, acima de tudo, compromisso inabalável de estarmos presentes. Agradeço muito a bondade de Deus de ter nos colocado juntos nesse ambiente aqui para refletirmos sobre o resgate da dignidade humana em tempos de inteligência artificial. Eu agradeço. Muita presença. Ela já veio. Eu ia pedir para a Adriana trazer uma lembrança. Está olhando o celular. Sem mentiras, fazendo do amor um juramento. O amor é exigente, o amor é exigente, o amor é que deve preencher a nossa vida plenamente. O amor é exigente, o amor é exigente, o amor é que
que nos